Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia, professor Marcelo com vocês. Eu gostaria de ter começado esse curso aqui, moçada, começado com vocês, com a parte de movimentos da Terra, mas não vai mudar muita coisa, certo? Então eu vou começar primeiro com a parte de orientação, localização e fusos, e aí eu vou fazer depois cartografia, e depois é que eu venho com tese e seus movimentos, mas não há problema, não prejudica em nada, tá ok? Tudo bem? Então vamos lá, vamos mandar bala e começar. Agora, nós vamos trabalhar hoje orientação, localização e fuso horário, tá certo? Então começamos. Pessoal, primeira coisa é assim, gente, quando a gente fala em orientação, muitas vezes a pessoa, quando não está fazendo uma coisa certa, quando a gente acha que está meio estabanada, a gente fala assim, rapaz, pelo amor de Deus, toma atento, você é desorientado. Quando você fala que uma pessoa é desorientada, parece que ela não sabe para qual rumo que ela vai, qual caminho que ela vai seguir, certo? E é exatamente isso. Quando a gente trabalha, pessoal, a ideia de orientação na superfície terrestre, significa a direção, o rumo que você tem que tomar, certo? Por exemplo, se alguém me pergunta aqui no LAC, ô Marcelo, você viu aí o Glauber aqui, o pessoal da edição, ou o João, o Filipinho, ou você viu um dos meninos por aí? Eu falei, rapaz, ele tá pra lá, ó. Se eu digo ele tá pra lá, significa que a pessoa que perguntou pra mim já sabe onde é que ele tá? Não sabe. O que eu estou dizendo é que se você seguir esse rumo, essa direção, eu acho que você vai encontrá-lo. Eu o vi para lá, certo? Então isso é orientar. Só que quando a gente fala em orientação, pessoal, obrigatoriamente a gente tem que ter na cabeça que para se orientar você tem que ter um referencial. Você tem que ter um referencial para se orientar. Com todo respeito, eu até brinco com a moçada, né? Que é mais ou menos assim, você vai bater uma falta, né? Então o goleiro vai lá no pé da trave, ele fica lá parado, olha a posição da bola, então ele tem dois pontos fixos, a trave está ali, não vai sair do lugar, e a bola, se o jogador não mexer, também não vai. Então está ali e ele vai orientando o jogador da barreira para fechar a última brecha possível para a bola passar por ali, para esse canto. E geralmente ele vai ficar no outro e a barreira protege esse. Então o referencial está dado, certo? Beleza? Então, para isso eu vou precisar de um ponto de referência para me orientar na superfície terrestre, certo? E qual é a primeira referência que eu tenho? Gente, é isso aqui, pô. É o movimento aparente do Sol. Marcelo, perdão, movimento aparente do Sol? Eu não estou entendendo muito bem. Meu querido, tá assim. Vocês sabem muito bem que, olha só, eu saí da minha casa, fiquei lá no portão parado, tranquilo, às 7 horas da manhã, até para ter uma cadeirinha pronto para ficar sentado, vendo o dia passar. 7 horas da manhã, onde que estava o Sol? O Sol estava bem ali. 6 horas da tarde, onde que o Sol está? O Sol está lá. Se eu fiquei parado na porta da minha casa, parece que quem andou foi o Sol. Eu fiquei parado. Ele estava lá, agora ele estava lá. Só que nós já sabemos, isso aí há muito tempo, que na verdade não foi o Sol que andou. Foi a Terra que girou em torno do próprio eixo. Então por isso que nós usamos a expressão movimento aparente do Sol. Porque parece que é ele que anda. Ô Marcelo, mas espera aí, como é que eu vou me orientar assim? Pô, eu não estou entendendo. Ou você vai se orientar igual esse rapaz aqui, ó. Certo? Você vai se orientar igual ele. Onde que o Sol nasce? O Sol sempre nasce no leste. O Sol nasce no leste. Beleza? Tá ok? Inclusive, vou até dar uma referência para vocês. Me perdoem, mas eu gosto de... A gente tem que enriquecer, sempre tá para enriquecer a aula e dar o maior tipo de recurso possível, de ferramenta para a turma ver. Olha aqui, pessoal, isso aqui parou tudo. Isso aqui é o tráfego aéreo mundial visto do espaço, certo? Perceba que aqui está tudo escuro, ó, aqui está bem escuro, bem escuro. Agora olha como que está claro aqui.
é dia aqui no Japão, na China. E geralmente essa parte aqui, que é o Oriente, o Leste, essa parte, lembra o Japão? É o país do Sol nascente. Então perceba como que a luz solar, ela vem de lá para cá. Aqui na Europa está noite, aqui está noite. Certo? Beleza? Muito bem. Então, olha como que a luz solar vem. Olha só. Então, para quem mora aqui, o sol nasce aonde? O sol nasce no leste. É para cá que lá amanheceu na Europa. Vai todo mundo para lá. Abriu o mercado financeiro, abriu bolsa de valores, as empresas estão funcionando. Aí a Europa está coalhado. Cada pontinho desse amarelo é um avião. É noite aqui na América. Noite. Aí o sol está vindo. E lá vem o sol, certo? E vai nascer aonde primeiro? Aqui na Paraíba, ponto mais extremo leste do Brasil, lá no Nordeste, aí nasceu. Manhã, que agora vem todo mundo para os Estados Unidos. Abriu bolsa de valores, todo mundo aqui começa a voar também, vocês entenderam? Então isso aí é uma coisa que você pode usar. Por quê? Porque é algo fixo. É fixo. Todos os dias o sol nasce no leste e se põe no oeste. Tá bom, Marcelo, eu já entendi isso. Mas aí o que eu faço? O sol nasce no leste. O que eu faço? Faz igual o menininho. O sol nasce no leste, joga o braço direito para lá. Na direção em que ele nasce. Nascente. Automaticamente 180 graus, você vai ter a direção oeste, que é o poente, certo? Oeste. E aí que na sua frente é norte e atrás é sul. Está orientado. Pronto, você conseguiu se orientar. Certo? Por isso que eu brinco às vezes com o pessoal em sala de aula com a gurizada. Você brinca assim, escuta, se você tivesse perdido no deserto e você precisasse se orientar, certo? O que você tomaria como ponto de referência? O sol, uma montanha ou uma duna? Se algum dos alunos dá uma outra resposta, fala, montanha. Eu falei, cuidado, pode ser uma miragem. A duna não, porque o vento bate nela, ela se movimenta, pois ele acumula areia. Agora o sol não, ele está fixo lá. Ele nasce no leste, se põe no oeste. A sua frente é norte, atrás é sul, jogou o braço direito, esquerdo, pronto, você está orientado. Então é possível você se orientar através do movimento aparente do sol. E a partir daí, o que você define? Presta bem atenção nisso aqui, pessoal. Todo mundo percebeu que eu falei de 4 direções: norte, sul, leste e oeste. A partir daqui, só uma coisa, só para ficar bem claro, pessoal, 2 coisinhas. Primeiro, aqui você pode encontrar, ao invés de E, L, em português, leste, tá? Mas é mais comum o E, por quê? Porque quando você fala nordeste, é esquisito botar NL. Fica melhor botar NE. E você sabe que aqui é do inglês, east. Beleza? Tudo bem, tranquilo, certo? Da mesma maneira, aqui você está vendo o que é o oeste. Tá joia, não tem problema. Mas poderia ser W, west. E aí ao invés de NO ficaria NW, noroeste. Mas tudo bem, do jeito que está aqui está certo. Então você está vendo que eu tenho aqui as 4 direções principais: norte, sul, leste e oeste. A partir daí eu chamo esses pontos de pontos o quê? Pontos cardeais. Certo? Pontos cardeais. O norte, o leste, o sul e o oeste. Certo? De repente alguém vê essa palavra e fala assim: ô Marcelo, ponto cardeal, por que não é ponto papa, bispo, sacristão? Não tem nada a ver com igreja. Nada a ver. Cardeal vem do latim, significa principal. Você tem 4 direções principais para você seguir. Então a gente chama de pontos cardeais, beleza? Muito bem. Só que aí tem uma coisa. Alguém vai olhar aqui, ou então eu perguntarei para os meus concursandos: qual é o ângulo formado entre os 4 pontos cardeais? Qual é? Ah, Marcelo, o ângulo formado aqui é 90 graus, pô. É 90. Beleza, aí eu pergunto: pessoal, eu posso dividir esses 90 graus? Não, Marcelo, pode, o problema é seu. Beleza, então eu vou dividir bem no meio aqui, ó. Certo? Bem no meio. 45 graus. E a partir daí eu tenho quem? Entre o norte e o leste, nordeste. Sul e leste, sudeste. Sul e oeste, sudoeste. Norte, oeste, noroeste. Então a partir daí esses passam a ser meus pontos
colaterais, certo? Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. São meus pontos colaterais, certo? Então o ângulo deles é de 45 graus com os pontos cardeais. Tudo bem? Ô Marcelo, peraí, e eu posso dividir de novo? Claro que pode, isso aí é com você, cara. Se quer dividir de novo, não tem problema nenhum não, certo? Qual que é o valor desse ângulo aqui? Qual é o valor desse ângulo aqui? 45 graus. Muito bem. Então, se eu dividir, quanto que vai dar? Vai dar aqui 22 graus e 30 minutos. Porque todo mundo se lembra, moçada. 22 e 30. Mais 22 e 30. 30 minutos com 30 minutos, 60 minutos. 60 minutos é 1 hora. 1 hora vale 1 grau. Então 22 mais 22, 44. Com 1, 45. Pronto, 45 graus. Beleza. E agora o que eu tenho? Agora o que eu tenho? Eu tenho Nordeste, Este-Nordeste, Este-Sudeste, Sul-Sudeste, Sul-Sudoeste, Oeste-Sudoeste, Oeste-Noroeste, Nor-Noroeste. Esses são os meus pontos subcolaterais, certo? Cara, se você quiser dividir de novo, tudo bem, você pode dividir, não tem problema nenhum, mas veja bem, você começou com 4 direções para seguir, os pontos cardeais, agora você já tem 16 direções possíveis. Tá bom, vamos ficar com isso aqui que já tá jóia. Geralmente quando você pega uma bússola magnética, no fundo dela é isso aqui, que é o que nós chamamos de uma rosa dos ventos, ou rosa dos rumos. Então ela vai me dar os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. E eu começo isso a partir do movimento aparente do Sol. Marcelo, mas é só isso? Não, calma lá. Marcelo, peraí, eu posso me orientar pelas constelações? Claro que pode. Claro que pode. E essa aqui eu estou dando um exemplo de uma que é nossa. E outra, não fica achando que ela é só nossa, pessoal. Presta bem atenção. Olha aqui, ó. Isso aqui é para você ter bem claro que o cara vai te testar, tá? Pronto, desculpa o tio ficar quietinho aqui por um tempo, mas eu procurei colocar bem grandão aqui, tá? Eu espero que esteja o mais legível possível. E o que eu coloquei aqui? Gente, pelo amor de Deus, sul, meridional e austral é tudo sinônimo. Se ele falar, a parte meridional do Brasil é a região sul, certo? Norte, setentrional e boreal é tudo a mesma coisa, é sinônimo. Se ele falar, a parte setentrional do Brasil, certo? É o norte. Leste e oriental é tudo a mesma coisa. Por isso que quando você vai comer comida japonesa, chinesa, você vai experimentar o melhor da cozinha oriental, a leste. Tá para lá no mapa, certo? Oeste ocidental é a mesma coisa. Inclusive eu gostaria até de lembrar aí algumas coisas que são muito claras, meu querido. Olha o sinônimo de sul, olha o sinônimo de sul. Sul, austral. Como é que é o nome do país mesmo? Ah, mas eu lembrei, Austrália. Da onde que você acha que veio o nome? Vem daí, pô. Hemisfério sul, ao sul da Alemanha. Áustria, certo? Ao sul, pô. Você entendeu? Tranquilo, é mais ou menos por aí. Agora, se eu te disser que eu estou olhando a aurora boreal, em que polo que eu estou? Norte ou sul? Ó, Marcelo, norte? Tranquilo, tá vendo? É tudo sinônimo.
sinônimo, certo? Beleza? Então, de repente, o cara pode te testar e usar um desses sinônimos para você saber aonde que você está. Beleza? Ô, mas com as constelações, como que é possível? Gente, está aqui uma que é nossa. As constelações, pessoal, ou elas são boreais, que são aquelas só visíveis no hemisfério norte, ou são austrais, que são aquelas só visíveis no hemisfério sul, ou são zodiacais, que estão no plano do equador celeste, que são visíveis nos dois hemisférios. E o cara falou zodiacal, todo mundo já entendeu o que é, certo? É Capricórnio, Câncer, Libra, é isso aí. Aqui está o exemplo de uma constelação austral. E olha o nome dela, já fala tudo, é o Cruzeiro do Sul, tá? E outra, moçada, não fica achando que é só nossa não, hein? Pelo amor de Deus, é isso aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus, que constelação que vocês acham? Que constelação que vocês acham que está na bandeira da Austrália? Aqui, ó. É o Cruzeiro do Sul, cara. É o Cruzeiro do Sul. Certo? Da mesma maneira. Que constelação que você acha que está na bandeira da Nova Zelândia? Aqui, só que está com a estrelinha vermelha. Cruzeiro do Sul, pô. Porque são países do hemisfério sul, que nem a gente. O Brasil está a maior parte do hemisfério sul. Certo? Então, beleza. Agora, como que é o Cruzeiro do Sul? Pessoal, obviamente que o nome Cruzeiro tem tudo a ver com a cruz de Cristo, certo? Então, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai pegar da cabeça até o pé do Cristo, o comprimento maior do cruzeiro, e você vai prolongar esse comprimento 1, 2, 3, 4 vezes e meia. 4 vezes e meia. Você prolonga numa linha reta. A hora que você terminar de prolongar 4 vezes e meia, ali é o polo celeste sul. Celeste, porque está no céu. Aí você traça uma perpendicular até o chão. Onde bater no chão, para lá é o sul. Se para lá é o sul, 180 graus é o norte, a sua esquerda é o oeste, a direita é leste. Está orientado. Ah, então quer dizer que eu posso me orientar à noite pelo Cruzeiro do Sul? Claro que pode. Claro que pode. Sem problema. Certo? Você se orienta por ele. Pega o braço maior da cruz, 4 vezes e meia, trouxe até o chão, superfície na perpendicular, ali é o sul. 180 é o norte, a direita é leste, a esquerda é oeste. Do norte, pronto, está orientado. Então é possível. Certo? Outra, bússola magnética. Moçada, bússola magnética, o magnetismo terrestre, é possível você se orientar. Só que aí você não pode ter muita, vamos dizer assim, dificuldade para entender. Desculpa usar dessa maneira, porque a pessoa pensa, com todo respeito, a pessoa pensa que quando você pega uma bússola, aqui a bússola aqui, ó. Você pega uma bússola, tá? E quando você pega a bússola, você tem a agulhinha apontando para cá. Ah, então está apontando para o norte. Bom, ela está apontando com um razoável grau de precisão para a direção norte. Só que ela não está apontando, com todo respeito, para o polo. Ela não está apontando, para o polo geográfico. Não. Ela está apontando para o polo magnético. Então, na verdade, a agulha da bússola está apontando para cá. Ela está apontando com razoável grau de precisão a direção norte. Só que ela não está sendo atraída pelo polo geográfico. Pessoal, porque o polo norte geográfico está na calota polar. Olha o nome do lugar, calota polar, no polo norte. É uma calota de gelo. Significa que se eu derreter todo o gelo que tem ali, o que sobra embaixo? Gente, é água. É gelo flutuando sobre o oceano glacial ártico. É água. Ah, Marcelo, mas e daí? Eu nunca vi água ter magnetismo. Como que a água vai atrair a agulha da bússola? Como? Não tem como. A agulha tem que estar sendo atraída dentro do campo magnético por uma coisa sólida.
Então, na verdade, o polo magnético está aqui no norte do Canadá, lá para a região das Ilhas Ellesmere, lá na Baía de Baffin, lá para cima, certo? Então é para cá que ela aponta. Entre o polo geográfico e o polo magnético, eu tenho uma distanciazinha, que é o que geralmente nós chamamos de declinação magnética, que vale mais ou menos aproximadamente 11,5 graus. É a declinação magnética. Peraí, Marcelo, quer dizer então que quando eu estou com a bússola aqui, o vermelhinho está apontando para cá, está apontando para o polo magnético. Se eu compensar 11,5 graus aqui para leste, aí eu acho o polo geográfico. Com certeza. Com certeza. Aí você acha. Então você tem que ter na cabeça que quando a agulha aponta para o polo, não é o geográfico, é o magnético. Aí você tem que fazer essa correçãozinha da declinação magnética. E outra coisa, você tem que ter bem claro também, meu querido, que é o seguinte: quando a agulha está apontando para cá, a agulha da bússola, quando ela está apontando para cá, ela está te dando a direção norte, certo? Norte. Muito bem. Agora, o que você estudou em magnetismo a sua vida inteira? Física. Marcelo, eu estudei que polos opostos se atraem. Polos iguais se repelem. Meu querido, então se a agulha da bússola, que indica a direção norte, está apontando para cá, ela só pode estar sendo atraída por quem? Pelo sul, que é o polo oposto. Então você tem que ter bem claro que perto do polo norte geográfico fica o sul magnético, e perto do polo sul geográfico fica o norte magnético. Os polos magnéticos e geográficos são invertidos, ou seja, perto do norte geográfico, sul magnético, que atrai o norte. Perto do sul geográfico, norte magnético, que atrai o sul. É invertido. Beleza? Tudo bem? Então, com isso, através do magnetismo terrestre, você consegue se orientar. Ô Marcelo, eu já ouvi falar que o problema do magnetismo terrestre é que é o movimento lá dentro do núcleo, né? É o núcleo externo. Ele é líquido, certo? Então a movimentação que ocorre dentro dele gera atrito, que seria uma pilha, até é uma pilha. Marcelo, eu também já ouvi falar que o polo magnético não é fixo. É verdade, ele não é fixo, certo? Ele pode mudar um pouco de lugar. Geralmente ele oscila mais ou menos 1.600 quilômetros do polo geográfico, que são aqueles 11 graus que eu falei de diferença. Então, Marcelo, eu também já ouvi falar que de vez em quando, de tempos em tempos, mas é muito tempo, né? 700 mil anos, uma coisa assim. Diz que a polaridade da Terra inverte, pode inverter. O campo magnético pode inverter a polaridade. Isso é verdadeiro. Mas que dá para orientar, dá. Certo? Pessoal, todo mundo entendeu? Então, orientação é isso aqui. Tranquilo. É você definir um rumo, uma direção para seguir na superfície terrestre. Agora, aí ó, isso aqui é a declinação magnética, beleza? Está aqui o polo, a diferença do polo magnético para o geográfico. A agulha aponta para o polo magnético, corrigiu 11,5, vem para cá, para o polo geográfico, certo? Agora aí vem a localização, certo? Localização. Pessoal, localização, se eu pegar uma coisa que de repente todo mundo, quando a gente é novo, a gente gosta de fazer besteira, né? Quer dizer, não porque eu tenha feito as minhas, não estou dizendo que vocês estão fazendo, que fizeram, claro que não. Rapaz, mas antigamente, putz grila, quem que não lembra desse negócio aqui, cara? Nossa senhora, né? Você assistia a aula de cursinho, sei lá, a aula de colégio, e de repente, não sei, tava meio chata a aula, alguma coisa assim. E aí a turma ia lá pro fundão, aquela salona grande de cursinho, fazer o quê? Pô, vamos jogar batalha naval. Certo? E como é que funcionava? Pô, você pegava o navio aqui, né? Por exemplo, esse navio aqui são 3 quadrinhos, vamos supor o porta-aviões. Aí você botava os 3 quadrinhos aqui, ó. Bem aqui.
Aí era a vez do seu colega falar, né? Aí de repente ele falava, atira aí. Aí ele falava, B8. Aí você vinha aqui, B8, água. Aí atira agora você, C2, água. Agora você, F4. Aí você, A, B, C, D, F, 1, 2, 3, ups, quase 4. Água, ia. Aí daqui a pouco, E6. Aí A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Bem, acertou o navio. A famosa batalha naval. Rapaz, para jogar no fundão em sala de cursinho, isso aqui era uma maravilha, né? Hoje não, hoje é tudo no celular. Você parece um velho gagá falando isso. Ainda mais com esse óculos. Agora, olha só. O que o nosso amigo está usando aqui para botar os navios e fazer o E4, o A5 que eu estou falando? Gente, pelo amor de Deus. Ele está usando o sistema de coordenada cartesiana, pô. Ele está trabalhando com isso aqui, gente. Ele está trabalhando com o quê? Ele está trabalhando com um eixo horizontal, que eu vou chamar de X, é a abscissa, e um eixo vertical, que eu vou chamar de Y, que é a ordenada. E o que ele fala? Ele fala assim, meu caro, se você me der um par ordenado, XY, em um plano, eu acho o ponto que você quiser para você. Por exemplo, aqui já tem 2 aqui. Eu vou pegar mais um par ordenado aqui, ó. Por exemplo, par ordenado 4 e menos 1. Todo mundo se lembra que por convenção, primeiro é X, depois é Y. Então, 4, cadê? 1, 2, 3, 4. Tá bem aqui, ó. Pronto. Tá aqui o 4. E agora menos 1, tá aqui. Pronto, moçada, tá aqui o meu ponto A. Ou seja, eu consigo, se você me der, segundo o nosso amigo René Descartes, que é geometria plana, plano cartesiano, se você me der um par ordenado XY, eu localizo para você num plano o ponto que você quiser, partindo de um eixo horizontal e um eixo vertical. Eu localizo. Então essa é a diferença de orientação para localização. Orientar significa dar um rumo, uma direção para você seguir. Localizar significa determinar com precisão a posição de um ponto na superfície terrestre. Isso é localizar. Beleza? Ô Marcelo, mas espera aí, cara, eu vou voltar um pouquinho no que você falou. Se é que eu ouvi bem, eu quero estar ouvindo bem. Você agora há pouco falou que René Descartes é geometria plana. Você disse que se você der um par ordenado em um plano, ele encontra o ponto que você quiser. Sim, foi isso mesmo que eu falei, eu assumo, foi isso mesmo que eu falei. Mas, sério, então nós vamos ter um problema. Porque nós estamos falando de localização e a gente está falando do planeta Terra, que tem um formato aproximadamente esférico, certo? Então não é plano. Como é que eu vou fazer para adaptar isso? Meu querido, a gente vai adaptar. A gente vai dar um jeito e vai adaptar. Mas que essa ideia aqui é boa para você localizar um ponto, é. A adaptação que nós vamos fazer é justamente a criação da coordenada geográfica, que também será um par ordenado XY, só que aí X é a latitude e Y é a longitude do ponto. É isso. Beleza? Então vamos ver como é que vai ficar essa adaptação. Perdão. Vamos lá. Bom, tá aqui. Vamos começar a nossa adaptação. Gente, paralelos são linhas imaginárias que cortam a superfície terrestre perpendiculares ao eixo de rotação da Terra. Está aqui o eixo de rotação, polo norte fixo, polo sul fixo, certo? Então o paralelo está bem aqui. Seria um bambolê, aqui no meio do meu corpo. Lembra aquele negócio de bambolê, aquele de girar? Seria aqui, certo? Então aqui, se eu tenho uma linha imaginária que é perpendicular ao eixo de rotação, eu tenho um paralelo, certo? Beleza? E obviamente, os paralelos, aqui ó, tracei aqui, os paralelos são equidistantes entre si, senão não seriam chamados de paralelos. Claro que são. Marcelo, peraí,
Da maneira como você está falando, me parece que o paralelo está fazendo o papel do eixo X, da abscissa. Exatamente. Você quer falar mais ou menos assim, ele está na horizontal. Tudo bem. A gente vai ver que no mapa é isso mesmo, mais ou menos assim. Certo? Tudo bem. Então ele está aqui. É uma linha imaginária perpendicular ao eixo de rotação da Terra, que corta a superfície terrestre. E eles se mantêm equidistantes entre si, por isso que são paralelos. Agora, veja bem. Existe um paralelo que é o maior de todos, porque ele está bem aqui no centro do planeta. Perceba que se eu tiver ele bem aqui, bem no centro, ele é o paralelo que tem o maior diâmetro, o maior raio e a maior circunferência. Olha como que todos os outros paralelos, têm o raio menor que o dele. Aqui, ó, o dele é o maior. Raio e diâmetro. Todos os outros são menores. Então, esse paralelo, que está exatamente no centro do planeta, divide o planeta em duas partes iguais, norte e sul. E como eu quero batizá-lo, eu vou buscar uma palavra do latim. Equidare, que significa o quê? Igualdade. Porque ele está dividindo a Terra em duas partes iguais, norte e sul. Então eu vou batizar esse paralelo como Equador. Ele é o Equador. Ele vai ser o meu paralelo de referência. Ele vai ser o paralelo 0 grau. Ele divide o planeta em duas partes iguais, dois hemisférios. O hemisfério norte, ou setentrional, ou boreal, e o hemisfério sul, ou meridional, ou austral. Beleza? Muito bem. Agora veja bem. Eu já peguei a linha na horizontal, vamos dizer assim. Agora falta a vertical. Quem é a vertical? A vertical, vamos dizer assim, é uma linha imaginária que une os dois polos. É uma linha imaginária que vai do polo norte até o polo sul, vice-versa. Mas peraí, Marcelo. Todas essas linhas imaginárias vão do polo norte até o polo sul? Todas. Sem exceção. Aqui, ó. Polo norte, polo sul. Polo norte, polo sul. Polo norte, polo sul. Polo norte, polo sul. Eu sei que aqui está tendo a curvatura, mas todas elas vão. Marcelo, mas peraí. Se todas elas vão do polo norte até o polo sul, todas essas linhas vão, qual é a maior delas? Meu querido, veja bem, se eu sou a Terra, aqui é o polo norte, lá no meu pé é o polo sul, aqui ó, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Se todas as linhas fazem isso, qual é a maior delas? Nenhuma! Todas têm exatamente o mesmo tamanho, 180 graus. Todas elas vão de um polo até o outro. Marcelo, mas aí lascou, se todas elas são iguais, como é que eu vou fazer? Meu querido, você vai fazer uma coisa que a gente faz na física. Se todas elas são iguais, você vai ter que convencionar uma como referência. É uma convenção. Você vai ter que adotar isso. Você entendeu? E todos vocês sabem que a nossa convenção indica quem? Já sei, Marcelo, aquele negócio de Greenwich, que passa naquele observatório que tem lá na região metropolitana de Londres. Certo? Exatamente. E como que é o nome dessa linha imaginária que vai de um polo até o outro? Marcelo, é meridiano. Meridianos são linhas imaginárias que unem os dois polos. E nós convencionamos o meridiano de Greenwich como referência. Então é ele que divide o planeta em hemisfério leste, oriental, e oeste, ocidental. Então aqui Greenwich estaria fazendo o papel de quem? Já sei, Marcelo, do eixo Y, da ordenada, grosso modo.
Então perceba que eu consegui uma linha, entre aspas, na horizontal, os paralelos, e uma linha na vertical, os meridianos. E agora, o que eu vou fazer? Agora é moleza. Presta bem atenção aqui. Pessoal, todo mundo está vendo que nesse ponto aqui eu tenho A. Será que eu poderia medir a distância de A até a linha do Equador? Olha ela aqui, ó, 0 grau, linha do Equador. Eu posso medir a distância de A até o Equador em quilômetros, sim ou não? Assim, Marcelo, se você é suficientemente burro para fazer isso, você pode. Porque assim, todos os meus concursandos estão vendo ali e provavelmente estão querendo falar o seguinte para mim: Marcelo, deixa de ser tapado, Você vai medir daqui até aqui em quilômetros? Para com isso, vai dar um trabalho do caramba. Presta bem atenção. Observe que o ponto A está em cima de uma linha paralela ao Equador. Então você percebe que existe um arco de circunferência entre o Equador e o ponto A, poxa. E aqui no desenho, esse arco de circunferência vale 45 graus. Então por que você vai medir em quilômetro, cara? Vira e fala assim: o ponto A está localizado 45 graus ao norte do Equador. A partir do momento que eu fiz isso, o que eu defini? A minha latitude. A minha latitude. Uma distância em graus entre um ponto num determinado paralelo e o Equador, que é o 0 grau. Pronto! Imagine que eu tivesse também uma cidade aqui, uma outra cidade aqui, uma outra cidade aqui, até a cidade B aqui do lado de cá. Pessoal, se eu tivesse todas essas cidades em cima deste paralelo, qual seria a distância de todas elas até o Equador? Marcelo, é óbvio, se é uma linha paralela, qualquer cidade em cima dessa linha é 45 graus norte, poxa. Senão não seria paralelo. Da mesma maneira que aqui, você está vendo que tem outra linha paralela ao Equador. E eu tenho aqui a cidade C. E aí o cara quer a distância de C até o Equador. Meu querido, é este arco de circunferência, que o nosso amigo aqui no exercício fala que vale 60 graus. Então eu posso dizer que C está localizada 60 graus ao sul. Beleza? Então aí eu defini a minha latitude, que é a distância em graus entre um ponto num determinado paralelo e o Equador, que é o 0 grau, variando de 0 até 90 graus, norte ou sul. Peraí, Marcelo, você está me dizendo que a latitude nunca passa de 90 graus? Nunca. Quando alguém disser para você que você está a 90 graus, 0 minuto, 0 segundo, norte, onde que você está? Em cima do polo. Se o cara te der um exercício que diga que a latitude de um ponto é 92 graus norte, falso. Está errado o exercício. Falso. Pode ser 90 graus, 0 minuto, 1 segundo norte. Falso. Falso, a latitude só vai até 90 graus. Norte ou sul, é aqui, ó. Você sai daqui, que lembra que eu falei do bambolê aqui no meio do meu corpo? Daqui até minha cabeça, 90 graus. Daqui até minha cabeça, 90 graus. Daqui até minha cabeça, 90 graus. Não passa de 90, certo? Então a latitude varia de 0 a 90 graus, norte ou sul. Beleza? Agora eu tenho que amarrar a longitude, porque a latitude ficou parecendo que é assim, ó, para o norte 0 a 90 ou para o sul. Agora eu tenho que pegar para leste de vocês, tá? Leste, oeste. Beleza? É isso. Tá claro? Então agora entra a longitude. Qual é o meridiano de referência? Greenwich, que é o 0 grau. Então eu vou colocar aqui o meridiano de Greenwich. Olha só. Está aqui.
Aquele aqui, Greenwich. E vamos supor que eu tenho um ponto bem aqui. Uma cidade X, nesse meridiano aqui. Moçada, veja bem. Perceba como que aqui existe um arco de circunferência entre o meridiano de Greenwich e a cidade X. O nosso amigo diz aqui que vale 95 graus. Agora perceba que o ponto X está, eu vou usar essa expressão, à esquerda de Greenwich. Pessoal, se é a esquerda, está a oeste. Então eu posso dizer que a cidade X está 95 graus a oeste de Greenwich. Pronto. Eu amarrei agora a minha longitude, que é a distância em graus entre um ponto num determinado meridiano e o meridiano de Greenwich, variando de 0 a 180 graus leste ou oeste. Aí nessa hora a turma tem uma dúvida, vem pra cima do Marcelo. Ô Marcelo, peraí, tá incoerente, parou. Marcelo, por que aqui é 0 a 90 e aqui tem que ser 0 a 180? Aí eu não estou entendendo, é planeta Terra, tinha que ser a mesma coisa. Negativo. Negativo porque tem uma coisa muito diferente. Quando eu trabalho com a latitude, eu estou trabalhando com qual tipo de linha imaginária mesmo? Marcelo, com os paralelos. Opa, falou o nome. Paralelos. Linhas imaginárias equidistantes entre si que nunca se cruzam. Então, se eu saio desse ponto aqui no meu corpo para vir até a minha cabeça, eu vou andar 90 graus, como eu já falei para vocês. 0 até 90. Desse ponto, 0 até 90. Certo? São paralelos até o polo. Agora, pessoal, os meridianos têm 2 pontos do planeta em que todos eles se encontram. O Polo Norte e o Polo Sul. Todos os meridianos vão de um polo até o outro. Então você tem que imaginar que todos os meridianos se encontram lá. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Todo mundo se lembra que... Vou pegar 2 exemplos aqui para tentar ir para o conhecimento de todo mundo. Primeiro, quando tem festa junina, era muito comum na escola a gente ter um enfeite que a turma usava, que era uma cartolina bem grossa, fechada, e dentro dela era papel crepom colorido. E geralmente aqui estava dado um nó. Aí você desfazia o nó e você ia abrindo a cartolina. À medida que a cartolina abria, o papel crepom ia abrindo, ia ficando um enfeite bem colorido, bem bonito, uma bola. E aí você juntava a cartolina aqui do lado oposto, dava o nó e você pendurava essa bola colorida aberta de papel crepom. Ou então o outro exemplo, você tem um leque, mas daquele leque japonês, que é aquele cabinho preto fechado com uma alcinha aqui. De repente você pega esse leque japonês, você tira a alcinha metálica. Aí o que você começa a fazer? Você começa a puxar um lado para cá, um para lá, o leque, o papel começa a abrir. Aí você junta aqui do lado o cabo e prende com a alcinha de novo. Aí você segura e abana, que é diferente daquele leque tradicional que só vem até aqui. Ele vai de 0 até 180. Então todo mundo percebeu que pelo fato de se encontrarem no Polo Norte e no Polo Sul, os meridianos, eles podem sair de 0 grau, Greenwich, e eles podem ir 180 graus para oeste e 180 graus para leste, e se encontram lá atrás. 180 com 180, 360. Eu fechei o planeta Terra. É diferente porque eles se encontram em 2 pontos. Os paralelos não, eles são equidistantes. Então eu tenho que pensar que é assim, ó, Equador, maiorzão. Aí vai fazendo assim, ó, outro paralelo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, até chegar no polo. Então você só consegue sair de 0 até 90. De 0 até 90. Por isso que tem a diferença. Então a latitude é de 0 até 90. A longitude de 0 a 180. Beleza? Ô Marcelo, e como que vai funcionar? Cara, eu vou tentar fazer assim. Esse aqui eu não sei se está legal. Eu vou tentar substituir
porque aí eu posso buscar aqui e talvez fique com uma boa definição. Perdão. Aqui. Pessoal, eu vou tentar aumentar o máximo possível para encher a tela aqui, ó. Para encher a tela da televisão. Tá? Muito bem. Pessoal, tá aqui o Equador. 0 grau. Tá aqui o meridiano de Greenwich. 0 grau. Certo? 0, 0. Muito bem. E agora, como é que eu faço? Não é como é que você faz. Vamos supor que num teste, numa prova, o que quer que seja, o cara que te desse este ponto aqui, ó. Tá aqui esse ponto. A. E ele pede para você dar a latitude e a longitude, que é a coordenada geográfica. Certo? Muito bem. Pessoal, presta bem atenção. A latitude tem a ver com quem mesmo? Marcelo, a latitude tem a ver com o Equador. São os paralelos. Então tá aqui o Equador. Então eu tenho que achar a distância de A até o Equador. Uma coisa eu já sei, como A está para cima do Equador, eu já sei que a minha latitude é norte, ela não é sul, já está tranquilo. Agora, como que eu faço? Bom, está aqui o Equador, 0. Vamos pegar as linhas paralelas ao Equador. 20, 40, 60. 60 graus norte, está lá o ponto A. O ponto A está em cima dos 60 graus norte, muito bem. Pessoal, mas se você me der só a latitude 60 graus norte, significa que eu posso estar aqui, eu posso estar aqui, eu posso estar aqui, eu posso estar aqui. É um par ordenado. Agora chegou a vez de amarrar a longitude. Certo? Longitude tem a ver com quem mesmo? Marcelo, meridiano de Greenwich. Está aqui ele aqui. Já sei que não está no hemisfério ocidental, oeste. Está para leste. Quantos graus? Lá vamos nós. 20, 40, 60, 80, 100. Você viu a intersecção? 60 graus norte, 100 graus leste. Ou esse, se você quiser. Pronto. Está aqui a minha coordenada geográfica. Encontrei o ponto que eu queria. Localizei com precisão. Funciona. Vamos supor que fosse esse ponto aqui. O ponto B. Qual seria a latitude de B? 0 grau, Equador. 20, 40 graus sul, porque está para o sul. Qual seria a longitude? 0, 20, 40, 60 graus oeste. Pronto. Está aí a minha coordenada geográfica. Então, como você percebeu, a adaptação do plano cartesiano à superfície terrestre é possível e me permite localizar qualquer ponto na superfície. Por isso, meu querido, que não fica muito cabreiro não, que você sabe disso. Quando você liga o seu GPS no celular ou o seu GPS, geralmente o que ele te dá no visor é uma coordenada geográfica. Eu não estou falando daquela setinha do carrinho, não. Vire à esquerda, curva suave à direita. Não, isso aí é para você dirigir o carro. Eu estou falando, se você quiser a coordenada geográfica, ela está lá. É isso que o GPS te dá, para te localizar na superfície terrestre. Então, isso aqui é localização. Beleza? Muito bem. Agora, nós podemos partir para o fuso horário. Pô, Marcelo, aí é sacanagem. Pelo amor de Deus, vai botar com de pizza e tangerina só para me dar fome, rapaz? Não, calma lá, pode ser pessimista. Peraí, o objetivo aqui é o outro. Olha só, primeira coisa, o que é o fuso horário? Meu querido, o fuso horário é uma convenção de tempo estabelecida a partir de uma coisa lógica, que é a seguinte: a Terra percorre uma volta completa, 360 graus.
a cada 24 horas. Isso é um fato. É uma rotação da Terra. Tá, mas e daí? E daí que se eu pegar e dividir 360 graus por 24 horas, sabe o que dá isso aqui? Dá uma divisão exata, dá 15. Significa que cada 15 graus da Terra equivale a 1 hora. Equivalem a 1 hora. Tá, Marcelo, mas eu não estou entendendo. Meu querido, tá assim, presta bem atenção. Foi por isso que eu botei aqui a tangerina e a pizza. Tá? O que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você o seguinte. Imagine que essa tangerina, depois eu vou falar, é o planeta Terra. Certo? Imagina que você queria comer a tangerina, você foi lá e descascou a tangerina. E imagine que na hora que você descascou a tangerina, perdão, não vou usar um termo chulo, por uma maravilha da natureza, a hora que você terminou de descascar a tangerina tinha exatamente 24 gomos absolutamente iguais, do mesmo tamanho, 24 gomos simétricos. Meu caro, se você descascou a tangerina tem 24 gomos simétricos absolutamente iguais, então cada gomo desse vale 15 graus e cada gomo é 1 hora. Se você multiplicar 24 vezes 15 dá 360. Pô, então cada gomo da tangerina tem 15 graus e cada gomo vale 1 hora. E a pizza? A mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. O nosso amigo, cara, que pizza grande, hein? Normal minha é 8, né? Pizza grande. Mas vamos lá. O cara dividiu em 10 pedaços a pizza. Agora, o que eu vou pedir para você imaginar? Imagine por um capricho, uma maravilha da natureza. O nosso amigo pizzaiolo da nossa pizzaria preferida conseguiu dividir a pizza em 24 partes absolutamente iguais, simétricas, idênticas. Significa que na hora que a pizza chega na sua mesa e você a observa com 24 pedaços absolutamente iguais, significa que cada pedaço tem 15 graus e cada pedaço vale 1 hora. Isso é o sistema de fuso horário. É isso. Mas você não quer dizer que cada fuso tem 15 graus? Tem, meu querido. Tem, e vale 1 hora. Certo? Mas tem coisa que eu não entendo do fuso horário. Você quer ver primeiro? Como é que eu vou adotar uma referência para o fuso? Pessoal, presta bem atenção. Agora há pouco na aula de coordenada geográfica, quem que eu falei que é a referência para longitude? Você falou que é o meridiano de Greenwich. Então, em 1884, 25 países se reuniram em Washington, capital dos Estados Unidos, e escolheram o meridiano de Greenwich como referência para o sistema de fuso internacional. Porque é o meridiano de Greenwich que divide a Terra em 2 hemisférios, o leste e o oeste, oriental e ocidental. Marcelo, mas e daí? E daí que é o seguinte, presta bem atenção, meu caro, tem a ver com a rotação da Terra que eu botei aqui para vocês. Pessoal, a rotação da Terra, o movimento de rotação, é um movimento sinistrógiro. Ou seja, você que está me vendo em casa, você está me vendo, a Terra gira da esquerda para a direita. Ela gira de oeste para leste. Marcelo, e daí? E daí que é o seguinte, meu caro, presta bem atenção. Se eu tenho um ponto da Terra bem aqui e outro ponto da Terra bem aqui, e a Terra gira, eu sei que está difícil enquadrar aqui, desculpa, você vai ter que imaginar para cá, aqui e um aqui, tá? E a Terra gira assim, gente, se esse ponto está aqui e esse ponto está aqui, é impossível que este ponto veja o Sol primeiro que esse.
Se eu pegar vocês me vendo de frente, faz de conta que eu sou o mapa do Brasil. Se Cuiabá, onde eu gravo minha aula, tá aqui, pessoal, norte, sul, leste, oeste, certo? Sul, leste, sudeste, São Paulo tá aqui. Se Cuiabá tá aqui, São Paulo tá aqui, o Rio tá aqui. E se a Terra gira nesse sentido, é claro que São Paulo e Rio veem o Sol primeiro que Cuiabá. Você entendeu por que é 1 hora adiantado? Tranquilo! Quem está a leste vê o Sol primeiro. Quem está a oeste verá o Sol depois. Por isso que o horário a leste é adiantado. Agora aí o que você tem que pegar? Você tem que pegar o seguinte, pessoal, o meridiano de Greenwich ele é a referência para os fusos horários. Então isso significa que tudo que está a leste dele é mais GMT UTC. Tudo que está a oeste dele é menos GMT UTC. Marcelo, eu não entendi essa sopa de letrinha. O que é? Cara, me desculpe estar rabiscado, que eu sei que fica uma zona. Mas eu botei aqui para você. GMT é Greenwich Mean Time. Hora principal de Greenwich. UTC é Universal Time Coordinated. Tempo coordenado universal. Em essência, os dois são a mesma coisa, certo? Só que hoje, o mais usado é o UTC. Inclusive, se vocês me permitem, eu vou tentar provar isso. Todo mundo entendeu? A leste, o horário é adiantado em relação a Greenwich. A oeste, o horário é atrasado, certo? Muito bem. Pessoal, aqui ó, Cuiabá, -4 UTC. Hoje os sistemas Windows usam o UTC, não é mais GMT. De repente o seu celular pode ser GMT. Tá aqui, Universal Time Coordinated. Tempo coordenado universal. Então o horário de Cuiabá é atrasado em relação a Greenwich. Por quê? Porque Cuiabá está a oeste de Greenwich. Beleza? Tudo bem? Então, a partir daí, a gente cria o sistema de fuso horário. Agora, como que ele vai funcionar? Pessoal, ele vai funcionar da seguinte maneira. Aqui tem um negócio que eu tenho que explicar, que é o seguinte. Gente, eu sei que é meio complicado, mas olha só. São 24 horas do dia. Tem que ficar 12 de cada lado. 24 é um número par. Da mesma maneira, 4 é um número par. Se eu pegar metade de 4, todo mundo fala que metade de 4 é 2. Olha como que eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Pessoal, se a metade de 4 é 2, olha só, 2. Que metade que é essa? Ah, tá errado, tal. Exato. Porque metade não significa pegar o número que significa metade e tirar da conta. Senão metade de 3 dava certo. Moçada, metade de 4 é 2. É aqui, ó. Você tem que deixar 2 de cada lado. Quando alguém fica sabendo que um fuso horário vale 15 graus, qual é a tendência da pessoa? É pegar o meridiano de Greenwich, que é a referência, e sair contando de 15 em 15. Se você pegar ele como referência, você vai deixar 13 horas para um lado, 11 para o outro. Não vai dar certo. Você tem que fazer isso aqui, que é o que está sendo feito aqui. Você deixa 7 graus e 30 minutos aqui, a leste, e 7h30 a oeste. Se você faz isso, 7h30 mais 7h30, 15 graus. Que é quanto vale um fuso. E perceba que Greenwich, que é a linhazinha azul aqui, ó, tá bem no meio. Ou seja, 7h30 para cá, 7h30 para cá. Beleza?
é a partir dos 7h30 que você começa a contar de 15 em 15. Então tudo que eu estou botando aqui em vermelho, grosso modo, é o que nós chamamos de GMT UTC. É a hora principal de Greenwich, é o tempo universal coordenado. Pronto. Agora, a partir daqui, você conta de 15 em 15. Aí você consegue deixar 12 horas para um lado e 12 horas para o outro. Beleza? E mais uma coisa que todo mundo aqui já ouviu falar, pessoal. Por favor, e eu confio paca em vocês, que é o seguinte. Pessoal, quando você chega lá do outro lado do planeta, olha só, aqui é o meridiano de Greenwich, então o 180 está lá atrás, do outro lado do mundo, é ele, é essa linha aqui, lá no meio do Oceano Pacífico, aqui é 180 graus, significa, moçada, por incrível que pareça, certo? Que 7 graus e 30 minutos para cá é mais 12. E 7 graus e 30 minutos para cá é menos 12. Certo? O que significa isso? Significa o seguinte, meu querido, que quando aqui são 3 horas da manhã, do outro lado da linha também são 3 horas da manhã. Só que se aqui é o dia 23 de abril, aqui é o dia 22. Ah, Marcelo, eu já ouvi falar isso. A linha de 180 é a linha internacional de data. Quando a gente cruza ela, a gente não muda a hora, a gente muda a data. Se eu cruzo essa linha daqui para cá, se aqui é domingo, aqui é sábado. Se eu cruzo essa linha daqui para cá, se aqui é segunda-feira, aqui é terça. Então, quando eu cruzo a linha de data, eu não mudo a hora, eu mudo a data. Aqui eu estou no horário mais adiantado do mundo. Aqui eu estou no horário mais atrasado. Pessoal, é graças a isso aqui que o livro do Júlio Verne funciona. Volta ao mundo em 80 dias. O nosso amigo Phineas Fogg e seu criado Passepartout. Eles fazem a aposta. Quando eles chegam em Londres, eles acham que perderam, porque chegaram depois do horário previsto. O problema é que eles deram a volta ao mundo e vindo aqui para a Ásia, eles cruzaram o Oceano Pacífico para vir para cá para os Estados Unidos. Então, como eles passaram por aqui, a hora que eles cruzaram a linha de 180, eles tinham que ter voltado um dia. E eles esqueceram de fazer isso. Então eles deram a volta ao mundo em 79. Por isso que eles ganham a aposta no livro. E no filme também tem o Jack Chan. Faz o papel do Passepartout. Beleza? Então você tem que tomar cuidado com isso aqui. Nessa linha de data, que é o 180, é o oposto ao meridiano de Greenwich. Dos dois lados da linha, do 7h30, 7h30, do 180, a hora é a mesma. O que muda é a data. E assim, o sistema de fuso horário global consegue funcionar. Beleza? Agora, geralmente, que é isso aqui, ó. Olha o fuso aqui de Mato Grosso aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui Greenwich, -1, -2, -4. Aqui Mato Grosso, aqui. Nosso estado, onde eu tô, né? Sou daqui. Beleza? Tudo bem? Agora, olha só. Geralmente, a galera também pergunta assim, pô, Marcelo, mas o complicado é quando o cara passa exercício para resolver. Aí que eu não consigo entender nada, né? Consegue sim. Presta bem atenção, vou resolver junto com você esse aqui.
Considere que um avião supersônico sai da cidade de Tóquio a 1h de manhã de um domingo com direção à cidade de Manaus. A duração do voo é de 9 horas e a diferença de fuso horário de uma cidade a outra é de 11 horas. Qual que é a alternativa que apresenta corretamente a hora e o dia da semana da chegada desse avião em Manaus? Gente, então aqui as alternativas, a gente já explicou o problema, vamos resolver aqui tranquilinho, que é assim. Pessoal, o horário de saída do avião é 1h, e se ele botou uma, você sabe que é da manhã de domingo, certo? Muito bem. E o nosso amigo falou que passou 9 horas voando. É um avião supersônico, foram 9 horas de voo. Pessoal, qualquer tempo de voo, qualquer tempo de deslocamento, eu tenho que acrescentar. Não tem como eu subtrair. Então, isso significa que eu vou passar 9 horas dentro do avião de voo, certo? Beleza? Então eu chegarei às 10 horas da manhã de domingo, certo? Mas presta atenção, isso aqui é o que vai estar marcando o meu relógio quando o avião tocar na pista do aeroporto de Manaus. Meu relógio vai estar marcando 10 horas da manhã, porque eu passei o quê? 9 horas lá dentro voando. Beleza? O problema é que antes de desembarcar, o pessoal da equipe de bordo, comissaria, tá todo mundo lá. O senhor já acertou o seu fuso horário? Eu falei, não fiz adequação do fuso horário. Qual que é a diferença de fuso horário? A diferença é de 11 horas. Mas o Brasil tem um horário adiantado ou atrasado em relação ao Japão? Não, o horário do Brasil é atrasado. Então o que eu tenho que fazer? Menos 11. Difuso. Marcelo, mas peraí, aí você tá maluco, cara. 10 não dá para tirar 11 não, pô. Como é que fica? Não, você não tá entendendo. Isso aqui nós estamos trabalhando em termos de horas, certo? Presta bem atenção. Se são 10 horas da manhã e eu tenho que voltar 11 horas, 10 horas da manhã, se eu voltar 10, dá meia-noite. Se eu voltar 11, dá 23. Dá 23 horas, certo? Beleza? Agora, como eu voltei para antes da meia-noite, se eu estava às 10 horas da manhã de domingo, então são 23 horas de sábado. Porque eu atrasei, eu vim para antes da meia-noite, beleza? Então, 23 horas de sábado. Perdão? Ah, beleza. O gabarito é letra B. Tá resolvido, pô. Esse é um exercício que você pode ter de fuso horário. Certo? Belezinha? Tudo bem, moçada? Muito bem. Agora, para adiantar e a gente fechar, é tranquilo, não podia deixar passar. Gente, fusos horários do Brasil. Olha só. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui são os fusos horários do Brasil até 2008. Até 2008 o Brasil tinha 4 fusos horários. Menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5 GMT. O menos 2 eram as ilhas no oceano. Fernando Noronha, Trindade, Martim Vaz, sei lá. As ilhas oceânicas do Brasil. Primeiro fuso brasileiro. O menos 3 pegava todo o Nordeste, todo o Sudeste, todo o Sul, Goiás com o Distrito Federal, Tocantins, o Amapá e a parte do Pará onde ficava Belém. Menos 3 GMT, hora oficial, ou UTC, certo? Hoje, hora oficial do Brasil, hora da capital da República, maior fuso brasileiro. Muito bem. Aí você tinha o menos 4. Quem que era o menos 4? Mato Grosso do Sul, nós aqui em Mato Grosso, Rondônia, Roraima, a maior parte do Amazonas com Manaus e a parte do Pará onde fica Santarém. Então antigamente Santarém era horário de Cuiabá, ou seja, Belém, meio-dia, Cuiabá 11 da manhã, Santarém 11 da manhã, beleza.
E finalmente o último fuso, o quarto fuso, o -5. Só o Acre e essa tripinha aqui do Amazonas. E assim vinha o Brasil até 2008, quando foi aprovada a lei número 11.622. Certo? O que mudou o quê? Continuam as ilhas lá no -2, sem problema. -3, opa, agora o Acre, o Pará, inteiro é horário de Brasília. Acabou aquela divisão do Pará. O Pará inteiro, horário de Brasília. Certo? E agora, cadê o fuso do Acre? Sumiu. O quarto fuso brasileiro, -5, sumiu. Certo? Agora só tem -2, -3, -4. O Acre e o pedacinho do Amazonas vieram para o horário de Cuiabá, de Mato Grosso. Isso a partir de abril de 2008. Rapaz, isso deu confusão. Deu confusão porque todo mundo já percebeu, moçada. Olha só. Gente, se o Acre veio para o horário de Mato Grosso, significa que quando são 6 horas da manhã aqui, são 6 horas da manhã aqui. Mas lembra aquilo que eu falei para vocês, pessoal? Mato Grosso está bem aqui, o Acre está para cá, está mais para cá. Isso significa que quando aqui em Cuiabá são 6 horas da manhã e a gente já começou a ver o sol, o Acre ainda vai ter que andar para ver o sol. Então a turma começou a levantar às 6 horas da manhã no escuro. No escuro. Certo? Mexeu muito com a vida deles. Tanto é verdade que em 2010, aproveitando a eleição para presidente, a turma do Acre fez um plebiscito. E a pergunta era: você é a favor da recente alteração do horário legal promovida no seu estado? 57% responderam não. Não, eu prefiro o antigo, certo? Aí a turma pegou o resultado do plebiscito, tá ok? E levou para a presidenta Dilma, que foi eleita aqui em 2010. O que ela falou? Pessoal, não tenho nada a ver com isso. Como é que foi mudado o fuso horário mesmo? Lei Federal número 11.622. Vocês vieram entregar o negócio no lugar errado. Se o fuso horário foi mudado por lei federal, então só o Congresso pode consertar o que fez. Eu não posso dar uma canetada. Isso é por lei. Você tem que respeitar a autonomia e a independência dos poderes. Então, vai a turma lá para o Congresso Nacional com o resultado do plebiscito, 57% não. A turma não gostou do horário novo, preferiu o antigo. Lei número 12.876, de 30 de outubro de 2013. O que aconteceu? Voltou o fuso do Acre. O Brasil voltou a ter 4 fusos horários. -2, -3, -4, -5. Ah, Marcelo, mas olha o Pará lá. Gente, ninguém no Pará reclamou. Ninguém no Pará reclamou. O Pará inteiro é horário de Brasília. Aqui ninguém reclamou, a reclamação foi aqui. Então essa lei reestabeleceu o fuso do Acre e do pedacinho do Amazonas. Então o Brasil voltou a ter 4 fusos horários como era antigamente. -2, -3, -4 e -5. Beleza? Outra coisa que todo mundo se lembra é que existe uma diferença entre teoria e prática. Pessoal, isso aqui é o que diz a lei. É uma teoria. Mas eu vou pegar um exemplo nosso aqui. Esta aqui é a cidade de Barra do Garças, a maior cidade da região leste de Mato Grosso. Qual é o fuso daqui? -4. É o de Mato Grosso. Aí você atravessa uma ponte sobre o rio Garças, Pontal do Araguaia. É outro município, outra cidade, mas ainda é Mato Grosso. -4. Agora aqui é Aragarças. Agora a ponte é sobre o rio Araguaia. Aragarças, cidade no nosso estado vizinho e irmão de Goiás. -3.
Pessoal, significa que em menos de 1 quilômetro você tem 2 pontes que separam 3 cidades de 2 estados diferentes com 2 fusos diferentes. O limite teórico para o fuso é o rio Araguaia. Se você cruzar essa ponte aqui, o horário muda. Agora, pessoal, o Brasil é livre, todo mundo pode ir e voltar aqui quantas vezes você quiser. Você pode morar aqui, matricular seu filho aqui, você pode morar aqui, abrir conta em banco aqui. Você já imaginou pegar seu filho 6 horas da manhã, acordou, higiene pessoal, 6h40 você põe ele no carro, vou levar para a escola, mas ele está matriculado numa escola de Barra do Garças, que é uma cidade maior e mais bem equipada que Aragarças, com todo respeito, certo? Então você vem 6h40, vai levar ele para a escola, cruzou a ponte 5h40 da manhã, cruzou a ponte. Você acha sensato deixar seu filho 5h40, 10 para as 6 da manhã, para esperar até 7 horas da manhã a escola abrir aqui para começar a aula? Poxa! Ou então quem dá um cheque um para o outro tem que descontar numa agência bancária, se vai fechar ou não. Então isso aqui é a teoria. Agora quem mora aqui em Mato Grosso sabe, na prática, a região aqui do Araguaia adota o horário de Brasília. Na teoria, Mato Grosso é menos 4 GMT UTC, terceiro fuso brasileiro. Na prática, Mato Grosso tem quantos fusos horários? 2. A maior parte do estado é o horário de Cuiabá. A turma do Araguaia segue o horário de Brasília. Pronto. Essa é a diferença entre teoria e prática, certo? Para facilitar a transação bancária, comercial, tranquilo, isso não é proibido, beleza? Tá ok? Finalmente, tem o horário de verão também. Gente, horário de verão, todo mundo se lembra, a lenda do tesouro perdido, Nicolas Cage, foi criado por Benjamin Franklin, certo? Beleza? O horário de verão, ele foi adotado no governo Sarney. Tem por objetivo prolongar a duração do dia, do período de insolação, luminosidade, para economizar energia. Só que os estados da região norte e nordeste não faz muito sentido eles adotarem o horário de verão. Por quê? Porque a linha do Equador passa por aqui. Então significa que aqui a diferença entre dia e noite é muito pequena, porque é uma região muito bem iluminada. Então, geralmente, eles ficam de fora. Só os estados mais aqui do centro-oeste, sudeste, sul e Goiás, Distrito Federal, é que adotam. Então, durante o período entre outubro e fevereiro, por exemplo, se eu ligar aqui de Cuiabá 4 horas da tarde para um amigo meu lá em Fortaleza, que horas são? 4 horas da tarde. Porque entre fevereiro e outubro, nós entramos no horário de verão. Eles não. Aí a gente empata. Em compensação, nós entramos no horário de verão. Essa turma aqui não entra. Então, horário de verão, meio-dia em Cuiabá, Manaus, 11 horas, Porto Velho, 11, Bela Vista, 11, Boa Vista, 11, certo? E por incrível que pareça, horário de verão, Cuiabá, meio-dia, Rio Branco, 10 horas da manhã. Porque a nossa diferença para o Acre é de 1 hora. No horário de verão passa para 2. Certo? Mas isso só entre outubro e fevereiro. Certo? Entre outubro e fevereiro. Tá ok? Que a gente adota. E geralmente resulta numa economia de cerca de 4 a 5%. Tá joia? Gente, pelo amor de Deus, falei tudo que eu tinha sobre orientação, localização, fusos horários e fusos horários do Brasil. Beleza? Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.